Todo-Poderoso. E o tema da palavra é uma pergunta, né? Por que Jesus teve que nascer como homem? Parece que a gente combinou, né? Abertura, louvor, palavra. Nada foi combinado. Foi o Espírito Santo operando, mãe. Isaías 9:6. A palavra de Deus fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Glória a Deus. Jesus é Deus Filho. E, como a gente vê no texto, quem pode ser chamado de Deus Forte e Pai da Eternidade, senão Deus? Amém? Então, anunciando o nascimento de Deus entre os homens. É interessante, acho que ninguém esperava, ninguém entendeu essa palavra, até que ela se cumpriu quando Jesus nasceu. Não é? Quem que ia pensar que o Deus Todo-Poderoso nasceria com um homem comum? Não é? Ninguém. Mas já estava profetizado há centenas de anos antes do nascimento de Jesus. E seria fácil para ele, né, simplesmente aparecer na terra e fazer tudo pelo seu poder. Ele é Deus. Se ele quiser, apaga esse universo e faz outro. A gente nem vai saber que aconteceu. Ele faz, é a vontade dele. Mas por amor, ele nos mantém. Ele nos busca e veio para nos resgatar. Amém? Então seria muito fácil para ele fazer dessa forma. Mas ele nasceu de uma mulher, deixando temporariamente a sua glória e o seu poder no céu. Ele veio ali como um homem, como um ser humano qualquer, comum, sentindo e passando por tudo que a gente passa. Nada foi leve demais para ele, nada foi, não, ele é Deus. Não, ele não estava com a sua glória e o seu poder ali, ele estava como um homem, nasceu de uma mulher, como um homem, como qualquer ser humano. Amém? E eu já ouvi ministrações que disseram assim: os anjos não entenderam nada quando Jesus nasceu como homem. Quando fala, como assim? Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, deixou a sua glória e nasceu como um ser humano? Eu já ouvi ministrações assim, uma suposição, né? Isso não está na Bíblia, mas os pregadores pensando nisso, né? Que os anjos não entenderam nada. Mas sabe quem ficou totalmente perdido por causa disso? Foi o diabo. Ele ficou totalmente perdido. Aí que ele não entendeu mesmo. Deus estava na forma dos humanos, a quem ele tinha enganado, a quem ele tinha feito pecar, tinha feito cair, sair da presença de Deus. Uma forma fraca, vulnerável, e com certeza ele pensou: eu poderei tentá-lo. Ele é humano. Eu poderei criar armadilhas, ele vai cair nelas. Ele é humano. Vou fazê-lo se corromper pelas vaidades do mundo. Com certeza ele pensou tudo isso quando viu que Deus estava na terra como um ser humano. E a gente vê pela palavra de Deus que ele foi tentar a Jesus. Cara de pau. Quis se aproveitar da situação, mas Deus é Deus, nunca perde. Mesmo como um homem comum, ele venceu aquilo que o diabo colocou diante dele, não caiu em nenhuma tentação, não se deixou levar, não se deixou enganar e não pecou. Amém? Então, por que Deus se colocou nessa situação? Talvez alguns saibam, talvez outros não saibam, né? Vamos entender através da palavra de Deus. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido,
Eles já sabiam, porque Deus havia avisado a Adão, né, que avisou para Eva, que se eles comessem daquele fruto, seriam condenados à morte, eles morreriam por comer daquele fruto. E o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. Mas a morte deles não foi física. Eles não comeram o fruto como se tivessem envenenado, teriam morrido ali. Não, a morte foi espiritual. Foi a condenação, foi a separação eterna de Deus. A humanidade foi separada em duas naquele momento. Toda a humanidade e toda a criação foram condenadas naquele momento. Mas você pode pensar, puxa, pelo pecado de Adão e Eva, nós estamos afastados de Deus? Eu peco. Será que alguém aqui peca? Então, a condenação não é injusta, a condenação é pelo pecado. Eles pecaram, mas nós também pecamos. A humanidade estava condenada, antes de Jesus, estava condenada, separada de Deus. Toda a criação, inclusive, na verdade. E na lei dada por Deus a Moisés, em Levítico 14, fala da expiação, do perdão, da lavagem do pecado, pelo sangue de um cordeiro. É interessante, porque quando sacrificam o cordeiro, e por esse derramamento de sangue, há o perdão. Mas é algo temporário, algo superficial, vamos dizer assim. E o cordeiro que devia ser sacrificado lá em Êxodo 12, para que seu sangue fosse passado nas portas dos israelitas, né, para os livrar da morte dos primogênitos, a última praga que houve no Egito antes deles saírem, de serem libertos da escravidão. Esse cordeiro, ele tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito. Deus especificou assim, que aquele cordeiro, que o sangue seria usado para marcar as portas, para que o destruidor não entrasse naquela casa e não matasse os primogênitos, né? Era de um cordeiro de 1 ano, sem defeito, né? Tinha que ser assim, macho, com mãos sem defeito. Então, para perdão dos pecados, era necessário derramamento de sangue. Para livrar da morte, esse cordeiro tinha que ser dessa forma como Deus especificou: macho, jovem, sem defeito, sem máculas, sem pecado simbolicamente. Também na lei constava o remidor, que, entre outras coisas, poderia resgatar da escravidão alguém que se vendeu como escravo para pagar dívidas. Naquela época acontecia isso, a pessoa ia se endividando, não tinha mais como pagar, ele se vendia como escravo ao outro para pagar essa dívida. Mas Deus constituiu nessa lei o remidor. E esse remidor tinha de ser um parente próximo que tivesse com que pagar pela libertação desse seu parente que se vendeu como escravo. Então tinha que ser um parente próximo, e ele tinha que ter com que pagar por essa libertação em parente. Pelo pecado, nós nos tornamos escravos. Nós estávamos escravos do pecado antes de recebermos a Cristo, antes dele nos libertar, condenados à morte eterna, separados de Deus. E o diabo, conhecedor da lei, né, sabia que se Adão e Eva comessem daquele fruto, eles morreriam espiritualmente. Quando levou Adão e Eva a pecar, pensou ter dado um golpe irreparável em Deus. Ele deve ter dado muita risada, deve ter comemorado muito. Deus criou a humanidade, Ele queria novos filhos, Ele queria seres humanos, Ele desejou. E o diabo pensou: derrubei, afastei, entristeci a Deus. Ele deve ter pensado dessa forma e comemorado muito. Por quê?
Ele sabia que nenhum ser humano teria como pagar essa dívida. Mesmo que alguém desse o seu sangue, que morresse pela humanidade, seu sangue seria impuro pelos pecados, não serviria para pagar o preço de precisar ser pago. Mas Jesus, então se tornou nosso irmão, nosso parente. Por quê? Ele nasceu de uma mulher, nasceu como homem, ele se tornou um ser humano, ele passou a fazer parte da raça humana, ele se tornou nosso parente. Aleluia. Então ele poderia ser nosso remidor, tendo por que pagar para sairmos da escravidão do pecado. Seu sangue puro, sem pecado, e pagando o preço do pecado, morrendo em nosso lugar na cruz. O salário do pecado é a morte, precisaria haver uma morte, e ele morreu por nós. Temos seu sangue puro para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Estava na lei, derramamento de sangue pelo pecado, o livramento da morte, pela morte, pelo sacrifício de um cordeiro macho. Então, do homem, nem passando por humano, um homem de um ano. Então, um homem jovem. Temos para nós que Jesus morreu por volta de 30 anos, 33, algo assim, não se tem certeza, mas vamos colocar aí 33 anos, um jovem, né? E sem mácula, sem pecado, e cumpriu tudo que era necessário como um cordeiro para a expiação dos nossos pecados, para nos livrar da morte eterna, para nos tirar da escravidão como remidor que estava já na lei que Deus colocou para o seu povo. Amém? O sacrifício impossível a nós foi feito. O sacrifício perfeito. O preço foi pago. E assim, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, quando aceitamos o seu sacrifício naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, nós temos a libertação e a purificação. Voltamos a ser filhos de Deus. Aleluia. Que aquele que recebe a Cristo é chamado de filho de Deus. Não somos nós que inventamos isso, não é a propaganda para que venha para a igreja, não foi Jesus que falou. Aquele que o declarar, aquele que receber como Senhor e Salvador diante dos homens, esse assim será declarado diante do Pai. Mas aquele que não receber, aquele que o rejeitar, ele também rejeitará. E aquele que o receber será chamado filho de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva como filhos, o pecado os afastou de Deus, perderam a condição de filhos, nos tornamos criaturas de Deus, como os animais, com as pedras, com tudo que Deus fez. Mas, pelo sacrifício de Cristo, por recebê-lo como Senhor e Salvador, nós nos tornamos novamente filhos de Deus. Aleluia. A condenação caiu por terra, a separação eterna caiu por terra. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E ele é interessante. Ele disse que voltaria, né, para nos buscar. E os anjos, quando falaram com os discípulos, aí que o viram ir para o céu, falaram: esse Jesus que foi para o céu vai voltar da mesma forma para buscar a igreja. Ele vai voltar como homem, mas no poder dele, meu Deus. Então ele voltará pleno de poder, da figura de um homem. Nós vamos em conhecimento e vamos com ele para a eternidade. Tá bem? Glória a Deus. Enquanto nós estávamos preparando a palavra, né, nós estávamos conversando, eu e o Júlio, quantas coisas Deus fez e faz por nós.
será que é possível que nós possamos fazer alguma coisa pelo nosso Deus? Assumir o papel de fazer alguma coisa para o reino de Deus? Na quarta-feira, quem esteve aqui ouviu a ministração. Eu e a Vivi ministramos. E eu falei que nós somos agentes de milagres. Nós somos o milagre de Deus. E a Vivi falou de Noé, que um dos filhos de Noé denunciou a nudez dele, mas o outro filho cobriu a nudez. E nós temos que ser assim como o corpo de Cristo, cobrir a nudez dos nossos irmãos. Quando Jesus morreu, o seu corpo lá na cruz estava lá. Eu não sei o que aconteceria se José de Arimateia não o tivesse pedido, porque ele ficaria lá na cruz. Se existia um plano de ressurreição, mas José de Arimateia foi lá, cobriu o corpo de Cristo. Quando Jesus nasceu, os reis magos vieram e trouxeram presentes para Jesus. Nós temos que ser um povo cristão que comece a fazer a diferença na vida das pessoas. Nós temos que ser agente de milagre de Deus. Imagina, tantas pessoas têm orado por tantas coisas. Eu me lembro um dia que eu tinha um trabalho para entregar e tinha um prazo. E eu tinha varado a noite fazendo aquele trabalho. E 7 horas eu já estava no meu emprego. E foi dando o horário, meio-dia, 1 hora, 2 horas. E eu estava com muita fome. E eu não tinha comido nada. E eu não queria parar enquanto eu não terminasse para poder entregar aquele trabalho. Foi um trabalho atípico, que uma secretária de outra secretaria me pediu, que não tinha nada a ver comigo, mas ela falou assim, olha, vai ter que ser você fazer. E eu fui fazer. Passou um tempo, chegou o seu Toninho, que era o moço da manutenção. E ele estava com um prato de umas iguarias, umas coisas tão gostosas, que era inacreditável. E eu tinha certeza que ele foi um anjo do Senhor agindo na minha vida. Porque eu só falei, Deus, eu estou com fome. Deus, eu não posso parar agora, eu tenho que honrar o seu nome. Será que não tem gente com fome? Será que não tem gente precisando de um abraço? Precisando de um carinho? De uma ligação? Precisando de uma mensagem? Nós temos que ser o presente de Deus aqui na terra. Nós temos que fazer jus ao nome de sermos cristãos. Cristãos seguem a Cristo. Então sejamos verdadeiramente cristãos. Que nós possamos estar com os nossos sentidos abertos para ouvir o Espírito Santo de Deus e fazer como aquele moço da manutenção que foi, por acaso, numa festa, me trouxe o melhor que tinha. Foi Deus. Sejamos instrumento de Deus aqui na terra, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, que as pessoas possam olhar para nós e falar, foi Deus que te mandou, foi Deus que falou com você, é Deus que está te usando. Eu estava orando por isso, eu precisava disso. Quantas vezes nós fomos levar a cesta básica aleatoriamente e chegamos lá, pastor, a gente não tinha nada para comer, nada, a gente não sabia mais o que fazer, e chegou a cesta, chegou o leite, chegou o abraço. É muito mais do que uma cesta básica, é uma resposta de oração. Que nós
sejamos resposta de oração para o povo dessa terra. Que nós sejamos exemplo de conduta para essa terra. Que nós sejamos, em nome de Jesus, presente de Deus para as pessoas que convivem conosco. Que as pessoas possam olhar para a gente e agradecer todo dia. Obrigada por tudo que você fez por mim nesse ano. Obrigada por tudo que você fez por mim. Obrigada. Receba em nome de Jesus essa unção de ouvir o Espírito Santo de Deus e passar a ser agente de Deus aqui na terra, para ajudar aqueles que precisam, para acalentar aqueles que choram, para abraçar aqueles que estão precisando, para entregar aqueles que precisam, para orar por aqueles que necessitam. Sejam o presente de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa palavra. Nós vamos chamar as crianças, que elas farão uma apresentação com vocês. A Arca do Senhor! A presença do Espírito Santo está aqui. E assim como as crianças entregaram lá em cima, ensaiando, vocês vão sentir o que eles fizeram, ensaiaram com toda a dificuldade que tiveram aí nas últimas semanas de prova, mas estão fazendo e fizeram com excelência. Gostaria que vocês abrissem o coração para receber a palavra, que é essa ministração, que é esse louvor que eles ensaiaram. Tá bom? O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. Nenhuma manjedoura, um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Dizendo que Ele fez, nunca vou pagar. Perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez, nunca vou pagar. Perdoou e morreu por me amar. o anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez, nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele
alguns falaram lá em cima, né? Ai, tia Déia, eu tô com medo de chorar. Porque é forte, né? Então, nós nos consagramos ao Senhor Jesus todos os dias. E os nossos pequenos se consagram a Jesus todos os dias. E nós intercedemos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, que hão de vir, que estão por vir, ou quem já tem netos. Consagramos a nossa família todos os dias. E é uma pequena homenagem do infantil para vocês. Tá bom? Obrigada, crianças, vocês fizeram lindo.